Boa noite. A nossa equipe é formada por Breno Pinheiro, Delise Santana, Eric Lopes, Emanuele Lopes, Maria Gesliane e Tatiana Martins, e tem como tema Biossegurança em Biotecnologia. A biossegurança é um conjunto de ações voltada para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos. Esses riscos podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos nas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço. A biotecnologia é uma área que contempla o ambiente laboratorial. Fatores que favorecem a ocorrência de acidentes são 5 fatores: os humanos, ambientais, tecnológicos, educacionais e normativos. No laboratório de biotecnologia há diversos equipamentos, reagentes, soluções, micro-organismos e pessoas. Manuseios de micro-organismos, produtos químicos e vidraçaria. Legislação e documentos fundamentais. Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com agentes biológicos, Lei da Biossegurança Brasileira e a Lei nº 11.105, que são normas de segurança e fiscalização de OGM, que são organismos geneticamente modificados. Agente de risco na biotecnologia. É formado pelos componentes físico, químico ou biológicos. Pode comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade do trabalho. Precisa avaliar esses tipos de risco. Classificação dos riscos. Os riscos eles são classificados em 5 tipos: o químico, o físico, o de acidente, o biológico e o ergonômico. O químico refere-se à exposição de agente ou substância química na forma líquida, gasosa ou com partículas de poeiras, minerais e vegetais presentes no ambiente ou processo de trabalho que penetrem no organismo pelas vias respiratórias. O físico, eles são causados por fatores como temperaturas extremas, radiações, ruídos, vibrações e pressões anormais e também iluminação e umidade. O de acidente é um risco de ocorrência de um evento negativo e indesejado, de qual resultado uma lesão pessoal ou dano material. Já o biológico é originado pela presença de micro-organismos que podem provocar graves doenças aos seres humanos. E por último, o risco ergonômico, que é qualquer fator que interfira nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. Boa noite, dando continuidade aqui ao seminário Classificação dos Agentes Biológicos. Vou falar sobre a classificação de risco 3. São para micro-organismos com um alto poder de infectividade, por exemplo, a tuberculose, que causa a imunodeficiência humana. O risco individual é alto e para a comunidade é limitado. O agente patogênico provoca enfermidades humanas graves, podendo propagar-se de uma pessoa infectada para outra. Entretanto, existem profilaxias ou tratamentos. Realiza-se trabalho com agentes que possuem transmissões por via respiratória e que possam causar infecções sérias e potenciais fatais. O perfil de laboratório, laboratórios escolar, de pesquisa ou produções aplicáveis para laboratórios clínicos e de diagnósticos. Temos como exemplo, como eu falei, a tuberculose, bactéria responsável pela maioria dos casos de tuberculose. O vírus da imunodeficiência, o HIV, causador da AIDS. Eles são micro-organismos, são mais patogênicos de infecções do que o do grupo 1 e do grupo 2. Eles precisam de uma maior biossegurança. O risco 4, ele é o mais grave de todos e precisa de uma biossegurança mais específica, principalmente esses vírus mais recentes, como o ebola,
porque foram feitos vários estudos para o desenvolvimento de vacinas, pois esses vírus eles são muito perigosos e de alto risco e podem causar doenças animais. O risco individual é para a comunidade e é elevado. Os agentes patogênicos representam grande ameaça para humanos e animais, como fácil propagações de um indivíduo ao outro, direta ou indiretamente. Não existe profilaxias e nem tratamento. O perfil laboratórico, o laboratório de nível 4, com o uso de cabine classe 3 ou macacão individual, suprindo com a compreensão de ar positivo, geralmente construído em um prédio isolado, com complexa ventilação e com sistema de gerenciamento de lixo à parte. Exemplos: o agente transmitidos por aerosóis, como o vírus ebola, causador da febre hemorrágica, a ebola, e o vírus de Marburg, o agente causador da febre hemorrágica. Existe a classe de risco especial, o alto risco de causar doenças animais grave e disseminação no meio ambiente. Temos como exemplo o coronavírus. Como avaliar os riscos biológicos? Como avaliar? Tem que avaliar se ele é patogênico, se ele tem dose infecciosa, resultado de exposição, via da infecção, a estabilidade do agente biológico, a presença de hospedeiro, a atividade laboratorial, a profilaxia e as intervenções terapêuticas. A gente tem que avaliar, todo esse checklist que temos que avaliar. Exemplo de risco biológico na biotecnologia. O risco do novo coronavírus no laboratório de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. São desenvolvidos diversas vacinas, como as tecnologias do vetor viral, do RNA. Tem tecnologias que precisam de uma maior biossegurança. O coronavírus, ele tem o coronavírus é uma deles, porque ele tem uma alta transmissibilidade e uma alta infectividade. Tem que ter muito cuidado e uma biossegurança, e muita biossegurança. Foi um risco muito grande para os pesquisadores que precisaram dessa biossegurança na biotecnologia. Níveis de biossegurança. O nível de biossegurança 1. Trabalho que envolva agentes biológicos da classe de risco 1. As boas práticas para aquele micro-organismo da classe 1. Aqueles que são menos patogênicos, que eles têm menos riscos, mas que ainda eles precisam da biossegurança. Eles têm baixo risco para si, para a comunidade, os laboratórios. Eles não precisam ficar separados das demais dependências, ou seja, eles não precisam estar afastados, eles não precisam estar isolados, porque os micro-organismos, eles não são tão patogênicos como os demais. Então, eles precisam desse nível de biossegurança. Níveis de biossegurança 2. São laboratórios que utilizam o agente da classe 2, que já são eles já são mais elevados do que a classe 1, eles já são mais perigosos. Então, precisa de um maior controle de biossegurança, pois envolve sangue humano, líquidos, tecidos, células humanas, que tem a presença do agente infeccioso e pode ser desconhecida. Pode ser que você esteja ali trabalhando com alguma estrutura do corpo que tem um micro-organismo que você não conheça. Por isso, é preciso ter uma biossegurança maior, uma biossegurança mais elevada. Então, por isso a necessidade desse nível de biossegurança 2. Bom, boa noite a todos.
Meu nome é Breno e eu vou continuar falando sobre os níveis de biossegurança. O nível de biossegurança 3, ele é específico para agentes biológicos da classe de risco 3. Ou seja, esse nível de biossegurança, ele é exigido para os agentes que Deleuze abordou, que são da classe 3, que apresentam riscos à saúde mais que a classe M2. Esse nível de biossegurança ele precisa de registro junto a autoridades sanitárias brasileiras, construção e layouts especiais, além de procedimentos especiais de nível de biossegurança 3 e controle rígido da operação, inspeção, manutenção e instaladores. A gente viu que uma das bactérias que são trabalhadas nesse nível de biossegurança é a bactéria causadora da tuberculose, o vírus causador da síndrome da imunodeficiência humana. Então, esses micro-organismos, eles apresentam alta efetividade. E o manuseio deles, principalmente para pesquisa e tentativa de desenvolver uma vacina. E os procedimentos, eles devem ser na capela de segurança biológica, porque são muito perigosos esses micro-organismos da classe 3 e precisam ainda estudar o tipo de máscara, de um treinamento específico também, dessa educação permanente para trabalhar nesse nível de biossegurança. Já o nível de biossegurança 4 é para agentes biológicos da classe de risco 4, ou seja, laboratórios que trabalham com esses agentes. O laboratório ele precisa ser construído separado das demais edificações. Diferente dos outros níveis de biossegurança, esse precisa ser o laboratório separado dos departamentos. Por quê? Porque os micro-organismos, os agentes biológicos desse nível de biossegurança, eles são mais perigosos, como, por exemplo, o micro-organismo que causa ebola, porque ebola é uma doença que tem uma alta mortalidade, uma alta infectividade, então é muito perigoso e tem maior fiscalização, maior autorização. Eles precisam dos requisitos, tanto do 1, do 2, do 3, e precisam de mais ainda de requisitos. E tem muita barreira de contenção, instalação, equipamentos especiais. São necessárias também algumas características específicas, até mesmo no projeto. Por exemplo, se forem de concentração máxima, eles vão precisar também de uma maior fiscalização e autorização. E o layout, ele deve ser próprio, ou seja, específico do nível de biossegurança 4. Ele tem que apresentar o piso antiderrapante, superfícies laváveis, iluminação natural, ventilação natural, mobiliário adequado, segurança e também acessibilidade. Bom, o que é o POP? O POP ele é o procedimento operacional padrão, ou seja, todo laboratório, inclusive de biotecnologia, precisam de um POP. E o POP de biossegurança, ele é para garantir, ou seja, ele é um planejamento de atividades para garantir a segurança dos trabalhadores daquele ambiente, além da segurança do meio ambiente. Então, nesse POP vai ter o planejamento das atividades de biossegurança. Como é que é construído esse POP? Inicialmente, ele tem uma definição, ou seja, por exemplo, POP de um laboratório de organismos geneticamente modificados. Aí tem que ter os objetivos, a indicação, por exemplo, profissionais que trabalham no laboratório de biotecnologia, os materiais necessários, equipamento de proteção individual, os EPIs, equipamentos de proteção coletiva. Precisa falar também o que deve ser feito em casos de urgências e emergências, os pontos importantes, o que deve ser feito de atividades para garantir essa biossegurança e os resultados esperados. Também tem um mapa de rede, que eu creio que vocês conhecem, que é aquele mapa que tem, que simboliza o grau de risco de cada ambiente. Se é risco ergonômico, risco físico, químico, de acidente ou biológico, e esse risco ele pode ser grande, médio ou pequeno. Então, lá tem como diferenciar.
Então, o POP ele é diferente para os níveis de biossegurança, porém, eles apresentam algumas semelhanças. Por exemplo, todos esses POPs precisam que tenha uma boa lavagem de mãos, a lavagem de mão correta, não levar alimentos, só quando for trabalhar com alimentos transgênicos, por exemplo. E, assim, de acordo com o nível de biossegurança, vai mudando o POP. No NB2, pacientes com imunidade comprometida, ou seja, pacientes imunocomprometidos, eles não podem entrar nesse laboratório. No NB3, deve ser feita a sorologia constante dos profissionais, porque são micro-organismos com alta infectividade. Então, tem que ficar monitorando se o paciente, o antígeno, anticorpos. No NB4, antes de sair do laboratório, os profissionais eles têm que passar pelo banho e também pela troca de vestimenta. Eles devem ter um controle exato de todos os agentes biológicos. Barreiras de contenção. Existem dois tipos de barreiras, primárias e secundárias. Primárias são aquelas desenvolvidas especificadamente no laboratório, com os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, boas práticas de laboratório e a utilização de vacinas que não necessariamente é no laboratório, mas que é determinante da segurança do laboratório, porque os profissionais eles estando vacinados, eles vão ter uma imunização contra a maioria de micro-organismos que são manipulados no laboratório, que são manuseados, enquanto as barreiras secundárias são no exterior do laboratório, como o projeto de construção, o layout. Então, essas barreiras, o layout ele deve ser construído, adaptado para o laboratório, para a biossegurança, ter todas as áreas da biossegurança, uma área de lava-óleos, uma área do chuveiro de emergência, tem que estar todo dividido o layout. Bom, os equipamentos de proteção individual, eles são de responsabilidade do empregador, ou seja, o responsável tem que comprar, adquirir e fornecer, treinar, ou seja, ensinar o uso adequado, substituir principalmente a questão de jaleco e avental, que não são descartáveis, então ele tem que o pessoal substituir quando necessário, ou seja, a responsabilidade do empregador, e também a manutenção. Por exemplo, as capelas de segurança biológica, as cabines de segurança química, e esses equipamentos eles são de proteção individual, ou seja, eles são de uso pessoal. Aqui temos o primeiro equipamento de proteção individual, que é a máscara, que é o principal, que é para proteção de vias aéreas superiores, prevenção também se um paciente está com uma patologia como a tuberculose. Então, essa máscara evita a transmissão dessa patologia. E também para a proteção contra respingos, contra micro-organismos que estiverem no ar, suspensos no ar. Então, a máscara é o EPI considerado mais importante no laboratório de biotecnologia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Geisliane e agora eu vou falar sobre os EPIs, qual a sua importância. Aqui podemos encontrar diferentes tipos de máscara, como a PFF2, N95 e cirúrgica. A máscara caseira não é utilizada na biotecnologia. A máscara cirúrgica possui importância para a proteção contra gotículas de materiais biológicos, porém, sua atualização é para ambientes com menor risco. A máscara N95 e PFF2 tem uma maior capacidade de filtração, sensores superiores às máscaras cirúrgicas. Elas são muito eficazes e as máscaras 3M fazem parte do grupo da PFF2. Porém, às vezes, nos perguntamos sobre as máscaras KN95. Tem que verificar porque não necessariamente elas cumprem o mesmo princípio de filtrar quando se é comparada ao PFF2 e N95. Então, sem dúvida, a PFF2 é a mais eficaz.
Aqui também a gente vai ver sobre o calçado, que é proteção contra umidade, respingo, líquidos quentes, impactos de objetos, vidros de vidraçarias, materiais perfocortantes e etc. O calçado ele é muito importante, sendo que ele deve ser fechado para proteger contra a umidade e respingos. Também os impactos dos objetos, e tem que ter muito cuidado porque tem uns sapatos que tem uns pequenos furos e eles não devem ser utilizáveis. Também tem que higienizar e utilizar eles somente no laboratório para não trazer contaminação da rua. Aqui também vamos ver as luvas de proteção, que sendo ela de dois tipos, tem a de látex e a de nitrila. Porém, se elas tiverem algum rompimento, precisa ser descartadas imediatamente. Elas são confortáveis também, e as de nitrilas, elas são de borracha, que são importantes para quem tem sensibilidade ao látex. Ela tem maior resistência e são mais resistentes à perfuração e maior resistente às substâncias químicas. Elas protegem contra agentes químicos, biológicos e prevenção de contaminação dos equipamentos. Tem também a luva cirúrgica, que é específica no ambiente hospitalar. Aqui também a gente está vendo um óculos de proteção, que é para proteger contra respingos, substâncias químicas e partículas. São fundamentais na biotecnologia e devem ser transparentes, residentes, sem distorção de imagem. Aqui também a gente tem o protetor facial, que é muito importante para proteger a face e os olhos contra respingos, substâncias químicas, partículas e vapores. E ele também utiliza-se junto com a máscara, pois não pode ser substituído. Vou falar agora sobre um pouco desse protetor auditivo, que ele é muito importante, porque ele vai proteger contra barulhos e principalmente de equipamentos laboratoriais. Aqui também vamos ver o jaleco, como todo mundo sabe, que ele é um avental que deve ser de manga longa, sem renda ou abertura, que tem a função de proteger contra contaminação e higiene, que principalmente com lavagem e utilização de álcool, e deve ser utilizado somente no laboratório e não na rua. Continuidade aos equipamentos de proteção individual, temos a touca ou gorro. Ela proporciona uma barreira efetiva para o profissional contra gotículas ou aerosóis, quedas de fios de cabelo sobre toda a superfície do trabalho. Ela também é usada contra a proteção de micro-organismos e poeira. Os respiradores. Proteção do aparelho respiratório em áreas de alta contaminação com aerosóis de materiais biológicos ou também de substâncias químicas. Ainda sobre os equipamentos de proteção coletiva, focamos 3 pontos principais: a proteção do ambiente, o seu uso, que é coletivo, e a classificação dele, sendo o uso rotineiro ou de emergência. A capela de segurança biológica é dividida em 3 classes e trabalha-se com produtos biológicos em condições altamente estéreis e com a ausência de partículas em suspensão. A classe 1, com a frente aberta, é uma barreira primária que oferece níveis significativos de proteção para a equipe do laboratório e para o meio ambiente, quando utilizada com boas técnicas microbiológicas. A classe 2 também apresenta a frente aberta. Subdivide-se, segundo o padrão de fluxo do ar, em A, B1, B2 e B3, e fornece uma proteção contra a contaminação externa de materiais, por exemplo, cultura de células, estoque microbiológico, que serão manipulados dentro das cabines. A classe 3 é hermética e impermeável aos gases e proporciona o mais alto nível de proteção aos funcionários e também ao meio ambiente. A cabine de segurança química trabalha com substâncias químicas que liberam vapores tóxicos e também irritantes e perigosos. O chuveiro de
Emergência. Trabalha com lavagem de roupas e da pele quando são atingidos por produtos químicos ou biológicos. Boa noite, me chamo Eric e vou dar continuidade ao seminário. Aqui nós vamos ter o lava-olhos. O lava-olhos é um equipamento de proteção coletiva e ele é utilizado em situações de emergência, situações onde cai algum respingo no olho de alguém de substâncias químicas e que é necessário lavar os olhos com urgência. E também é necessário lavar os olhos com água corrente, sendo um equipamento muito importante no decorrente ao uso de substâncias que possam prejudicar na prática. Aqui vamos ter os extintores de incêndio, que são utilizados em acidentes com fogos. E o primeiro extintor aqui nós temos a água, que age por resfriamento, e são utilizados em incêndios em materiais sólidos, como madeira, tecidos, papéis, borracha e plástico. Temos também um gás carbônico, que age por abafamento, extinguindo o oxigênio do local, impossibilitando assim que a reação do fogo ocorra. Tem o pó químico, que é o BC, que ele age também por abafamento e por meio de reações químicas do bicarbonato de sódio. Tem o pó químico também, que é o ABC, que age, é o agente químico mais completo, e ele extingue o fogo através do abafamento por fosfato monoamônico. E por último temos a espuma mecânica, que são muito utilizados em locais que possuem armazenagem de líquidos e gases. Boas práticas de laboratório. Essas boas práticas, elas são como se fosse uma checklist, que são coisas que tem que cumprir como se fosse uma formação em treinamento. Porque todas as pessoas elas precisam de uma educação permanente, contínua, ou seja, toda hora elas precisam estar em treinamento, se preparando, e para que obtenham uma qualidade e uma segurança. Temos também o POP, que é o procedimento operacional padrão, onde é o conjunto de técnicas a serem seguidos. Tem o acesso restrito aos funcionários, não levar alimento ao laboratório, evitar a geração de aerosóis, não pipetar com a boca, utilizar os equipamentos de proteção individual é muito importante, utilizar equipamentos de proteção coletiva também, isso é de extrema importância, unhas curtas, jalecos limpos, higienização, tudo isso são situações assim de boas práticas de laboratório. Aqui nós vamos ter um coletor perfuro cortante, que é a caixa coletora de perfuro cortante, que é utilizado para desprezar todo material que corta ou perfura. Ou seja, todo material que é utilizado, que é inviável mais para se utilizar, ela é descartada nessa caixa, como agulhas, lancetas, vidros em gerais, lâminas de bisturi, ampolas, catéter e etc. Manuseio de organismos geneticamente modificados. Esses organismos são organismos transgênicos e que são divididos em dois grupos. Grupo 1, não patogênicos, ou seja, não causa uma doença. E assim eles precisam de uma regulamentação mais simples, de um cuidado de biossegurança mais simples. Enquanto o grupo 2, que são os patogênicos, são organismos com classe 2, 3 e 4, que a gente viu da classificação de micro-organismos, eles precisam de um maior controle, uma maior biossegurança, porque eles podem causar alguma patologia. Além disso, os níveis são diferentes para os organismos transgênicos, dependendo da classificação deles. Com base na classificação de micro-organismos, os EPIs, como o jaleco, eles precisam estar descontaminados após o uso e utilizar também a cabine de segurança biológica. Nós temos o layout, que são os requisitos dos laboratórios que utilizam material biológico. Temos a recepção de amostras e de áreas de armazenamento, a preparação das amostras para o ensaio, a área de análise das amostras,
a manutenção de micro-organismos de referência, a área de preparação de meios de cultura, avaliação de esterilidade, a área de descontaminação de materiais e de restos de culturas e micro-organismos. Aqui nós temos um exemplo de layout, onde vamos ter o chuveiro de segurança, lava-óleos, as salas de capela, o fluxo laminar, a sala escura, a refrigeração, temos a multimídia, o quadro branco e, por fim, temos as referências de onde tiramos todo esse trabalho. Já agradeço desde já a atenção de todos e muito obrigado.